Boa noite a todos, a todas que estão nos ouvindo, nos prestigiando, dando carinho da presença. Nós estamos aqui numa live que continua, na verdade, as lives, não é do ano passado, e começamos então este ano com uma live lembrando e numa espécie de reverenciar o mês de abril, que nos chama atenção para o autismo. O mês de abril é o mês do autismo, particularmente o dia 2 de abril. Nós estamos hoje aqui, nessa live, que é uma promoção do Departamento de Estudos e Pesquisa, com o Dorival Bug Júnior, que é o vice-coordenador desse departamento, e comigo, que sou a coordenadora do departamento, de Nora Fraga. Hoje, o tema que vai nos chamar a refletir, a nos tornar mais sensível, atento à questão do autismo, através do nosso Sérgio Thyssen, é novo entendimento e novas estratégias terapêuticas sobre o autismo. A coordenação dessa live ficará com o Júnior. Por quê? Porque a Casa do Jardim tem um grupo de atendimento espiritual chamado Crianças da Nova Era. Olha que nome bonito, Crianças da Nova Era. E este grupo trata, do ponto de vista espiritual, de várias síndromes. E uma delas que tem aparecido muito, surgido muito para tratamento espiritual é o autismo. E o Júnior é o dirigente deste grupo. Então, ele tem, assim, uma experiência muito longa do trabalho, que é aos sábados, né, Júnior? É aos sábados pela manhã, do trabalho, do atendimento espiritual com crianças com autismo, e ele tem muita coisa para dizer, não é? Mas hoje nós vamos ouvir o nosso amigo Sérgio, e para apresentar o Sérgio, cujo currículo não cabe numa noite, e o Sérgio, então, vai ser apresentado através de um currículo resumidíssimo, e por isso eu passo a palavra para o Dorival Bug Júnior, nosso querido Júnior. Então, Júnior, é contigo, para apresentar o Sérgio Thyssen. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. O nosso amigo Dr. Sérgio Thyssen nasceu em Porto Alegre e, além de médico geral e cardiologista, ele foi professor de medicina na Faculdade de Medicina Souza Marques, no Rio de Janeiro. Também médico da unidade coronariana do Instituto Nacional de Cardiologia no Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, de 1989 até 2016. Também trabalhou coordenando cursos de extensão universitária por algumas décadas em diversas áreas, como emergência e intensivismo, no mesmo instituto, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e no Hospital Geral de Ipanema, também do Ministério da Saúde. Além de todas estas qualificações, toda esta carreira na área médica, o Dr. Sérgio Thyssen é bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1993, expositor espírita e estudioso da fronteira entre medicina e espiritualidade. Já esteve em 34 países divulgando o espiritismo. Seu pai, Francisco Thyssen, foi presidente da Federação Espírita Brasileira de 1975 a 1990, e o próprio Sérgio foi membro efetivo do Conselho Superior e do Conselho Fiscal da Federação por 24 anos. Este, então, é o Dr. Sérgio Thyssen.
nosso amigo que eu vos apresento. Então, Tícia, a palavra é tua agora e nós todos estamos ouvindo. Também dizendo para os ouvintes, para aqueles que nos ouvem, nos veem, que essa live vai ficar gravada e a gente faz questão que eles convidem, divulguem, mesmo depois desse momento, ao longo do tempo ficando gravada, as pessoas podem acessar através do YouTube da Casa do Jardim, não é? Então é muito importante a divulgação dessa live ao longo do tempo. Agora é contigo, Sérgio. Muito bem, Dinorá, muito bem, Júnior. Muito boa noite para vocês dois e para todos que hoje ou mais adiante estarão como que acompanhando estas reflexões a respeito deste tema que foi sugerido, escolhido pelos queridos irmãos da Casa do Jardim. Para mim é uma alegria muito grande estar de volta. Já fizemos algumas lives antes, e sempre que estes eventos, encontros acontecem, eu me recordo com muito carinho do Dr. José Lacerda de Azevedo, com quem eu estive durante muitos anos no Hospital Espírita de Porto Alegre, na Casa do Jardim original, vamos dizer assim, e Dr. Lacerda tem acompanhado as nossas reuniões quando, em alguns momentos, nós lidamos com coisas que são mais relevantes, não é? É um amigo querido, portanto, que qualquer live, qualquer menção à Casa do Jardim me traz recordações recentes e antigas, de décadas atrás. Então, um grande abraço a todos. Eu gostaria de considerar algumas questões, porque o autismo ele foi descrito há exatamente 81 anos. Portanto, em 1943, por um psiquiatra austríaco chamado Leo Kanner. Ele era o dirigente do grupo de pesquisa. E aí, então, eles reuniram 11 crianças jovens, enfeixaram com as mesmas características e divulgaram isso para os colegas médicos através de uma determinada publicação científica. Então, por incrível que pareça, nós estamos há 81 anos desta primeira pesquisa divulgando esta condição de crianças e jovens que não eram crianças com características típicas. Pois bem, para vocês terem uma ideia, não é? Durante décadas depois de Leo Kanner, nós ficamos no mundo e, vamos dizer, em meio à ciência médica, em meio ao dia a dia da clínica, mesmo da pediatria, que, claro, envolve as crianças, sem casos assim conhecidos. Durante muito tempo, para vocês terem uma ideia, eu me formei já há 40 e poucos anos, durante a graduação, durante a residência, durante o mestrado, durante a pós-graduação, portanto, durante bastante tempo, nós nunca ouvimos falar do autismo. Mas, de uns 20 anos para cá, nós vamos observando algo completamente como que diferente e com características próprias, e eu diria algo novo em medicina. E o que mais chama a atenção, como vocês já devem saber, é que o aumento do número de casos é de natureza exponencial. O que quer dizer isso? Não é um crescimento retilíneo, não é um crescimento apenas, vamos dizer, em moldes simples.
é uma curva ascendente em que os casos se multiplicam nos últimos 20 anos, no último ano, em qualquer lugar do mundo. Então, o autismo não depende de nada circunstancial em termos de localização do número de casos. É um problema médico. Poderíamos até dizer de saúde pública do planeta Terra. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é que nós não sabemos as causas, ou a causa, do ponto de vista de uma visão estritamente médica. Nós temos, assim, várias questões que são correlacionáveis, mas nós não sabemos, vamos dizer, do ponto de vista médico, da ciência médica, a origem disso. Então, é um grande desafio para a medicina por causa do sofrimento de milhões de pessoas, milhões de casos em qualquer lugar, e no Brasil também. Então, para vocês terem uma ideia, estima-se, em termos de Organização Mundial da Saúde, que nós temos 0,6% a 1% da população mundial dentro do espectro do autismo. Sobretudo, crianças pequenas, primeira infância, segunda infância, chegando já hoje à adolescência e à vida adulta. Mas, sobretudo, é uma questão infantil. E a outra ideia é de que o número de casos só vem crescendo. De tal maneira que, como muitas outras enfermidades, doenças ou transtornos mentais, a medicina conhece muito a respeito, mas não conhece a verdadeira etiologia, a verdadeira causa, a verdadeira origem. Mas isso não é só no autismo. Então, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica, pressão alta, não é? É outro problema cardiovascular de saúde pública do planeta todo. Nós não sabemos. 95% dos casos, qual é a origem? E é um problema universal. Milhões têm pressão alta. Outro exemplo é o diabetes. Verdadeira epidemia mundial também. Sabemos muitas coisas, muitas. Inclusive como medicar e controlar, seja o diabetes tipo 1, seja o diabetes tipo 2, mais comum nos adultos. Mas de onde vem a insuficiência pancreática, a deficiência absoluta ou relativa de insulina, as ilhotas de Langerhans no pâncreas, por que elas são deficientes? Não sabemos. Também não sabemos por que pacientes diferentes com hipertensão ou diabetes mellitus têm quadros clínicos completamente diferentes uns dos outros. Então, como em qualquer questão médica, existem casos leves, moderados, ou graves ou severos. Existem pessoas que adoecem de pressão alta ou de diabetes, apesar de todos os avanços da medicina, por causa de questões sérias delas, essas pessoas podem ter uma vida mais curta pelas complicações cardiovasculares, cerebrais, metabólicas, porque muitas vezes o controle não é tão simples. Ou, às vezes, é simples, mas não é seguido pelos pacientes. Então, em relação ao autismo ou ao TEA, se nós temos uma ideia de que a população brasileira hoje é de aproximadamente 214 milhões, não é? Vamos brincar do Oiapoque ao Chuí, a ideia é de que nós temos aí muitos casos. Nós temos
milhões de casos, com diagnóstico ou sem diagnóstico ainda, porque nem todos os colegas na prática clínica do planeta Terra têm familiaridade, têm experiência, têm estudo para um diagnóstico precoce. E como tudo em medicina, tudo, quanto mais cedo o diagnóstico é feito, mais rapidamente vão chegando os elementos de controle, os elementos terapêuticos. E hoje, sobretudo o autismo, é uma questão de multidisciplinaridade. São colegas ligados à saúde de várias especialidades, de tal maneira que nós vamos encontrar profissionais cuidando, dando o melhor de si para cada criança, para cada jovem, para que haja uma melhora clínica de cada paciente. Então, é preciso nós nos lembrarmos que, na medida em que o diagnóstico é feito, nós vamos precisar de recorrer a colegas médicos que vão acompanhar e a colegas de outras áreas, como fonoaudiologia, terapia comportamental e outras questões, dependendo do caso, das características. Então, o autismo para o mundo é hoje um grande desafio. Também não só para as famílias, os pais, sobretudo, mas para os educadores, para os professores, para as escolas, para todos os profissionais que podem ajudar numa ideia de inclusão, numa ideia de colaboração em que a pesquisa científica mostra bons resultados. E uma outra noção, para quem talvez não tenha muita familiaridade, como tudo em medicina, existem casos mais brandos, casos moderados ou medianos e casos mais intensos nas características clínicas e, portanto, crianças que sofrem mais. Famílias, por causa destas crianças, que são, assim, muito como que chamadas a uma contribuição à altura das características dos sintomas de cada caso, de cada criança ou jovem. Então, nós temos, por exemplo, casos leves, moderados também, ou mais sérios. E nós chamamos isto, em estudo do autismo, níveis 1, 2 e 3, que denotam a gravidade, mas também o nível de necessidades de suportes para que a criança ou jovem tenham, vamos dizer assim, os melhores cuidados para que haja uma tendência a menos sofrimento, a diminuição das características de cada caso, para que as vidas deles, delas, sejam as mais próximas, vamos dizer, da condição de normalidade. Das crianças que, antes do autismo surgir de maneira tão veemente, estatisticamente, no mundo, as crianças viviam, e as crianças com autismo não. Têm muitas dificuldades, limitações. Então, é mesmo um desafio para toda a humanidade, do ponto de vista médico, do ponto de vista da ciência ou da arte de curar, né? E aqui, já que eu usei o termo, numa visão médica simples, o autismo não tem cura. Até porque, até hoje, 80 anos depois, sobretudo nas últimas 2 décadas, inúmeras pesquisas, esforços de compreensão dessa grande realidade de parte do mundo, ainda não se tem ferramentas para se pensar em cura. Então, uma vez autismo,
sempre autismo. Confesso que eu tenho um punhado de casos, especialmente 2 deles que nos chegaram, um já há 20 anos, outro mais recentemente, de uma criança italiana, filho de uma brasileira com um pai italiano. Quadro clínico evidente, diagnóstico devidamente confirmado por outros colegas também, e esses 2 casos, eu me lembro muito bem, é o antes e o depois. Então, é como se fossem 2 reencarnações diferentes, em 2 estágios, 2 momentos. Então, como nós temos no planeta Terra 8 bilhões de encarnados, nós temos, vamos dizer, muitos casos de muitos problemas médicos, mas hoje em dia do autismo também. Então, é importante lembrar que o autismo, algum profissional de saúde, sobretudo na medicina, pode suspeitar. Por exemplo, um pediatra que recebe a criança, não é? Seja, assim, criança com 1 ano e meio, 2, ou com 3 ou 4, levada pela mãe, pelo pai, ele pode ter uma ideia, já uma ideia, assim, bem consistente. Mas é preciso se esperar, porque não se deve rotular ninguém de nenhum problema médico sem uma base própria, né? E quando é uma questão ligada como ao espectro do autismo, é importante esperar. Não é esperar demais, é esperar o suficiente para que haja uma ideia, né, de que realmente já não há mais dúvidas que aquela criança esteja dentro do espectro. Então, por exemplo, o pediatra, ele pode supor, mas quem assina um laudo, não é, colocando um CID, que é um código internacional das doenças todas no mundo, um CID de autismo tem que ser ou um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. São os únicos especialistas que podem definir uma situação em relação a isto. Então, o que acontece? O autismo é uma situação em que o crescimento quanto ao diagnóstico cresceu exponencialmente, mas a ideia de que, em parte, o crescimento não é porque o número de casos foi aumentando dessa forma, é porque a própria medicina e os médicos muitas vezes não sabiam diagnosticar. Às vezes diagnosticavam a criança com TDAH, às vezes era uma criança com convulsões, e aí o que predominava na ideia dos colegas era o TDAH e ou as epilepsias ou crises convulsivas de tipos diferentes, que mascaravam o diagnóstico do autismo. Então, tudo isso é algo que nós temos que estudar, mas independente de que o número aumentou por causa de experiência da classe médica, é inequívoco o aumento em números absolutos de casos no planeta inteiro. E é um desafio também por isto. Os casos de suporte 1 são mais brandos, os de nível 2 são intermediários, mas nos de nível 3 o sofrimento é muito grande. Então, quando eu comentei com vocês que na hipertensão arterial sistêmica, ou no diabetes mellitus, ou numa infinidade de diagnósticos oncológicos, por causa de tumores ou de neoplasias não tumorais, como, por exemplo, as leucemias, o que acontece? Em tudo isto, né, a medicina progrediu, né, e foram surgindo coisas maravilhosas. Por exemplo, transplante de medula óssea pode ser um elemento de cura
para crianças ou jovens com uma leucemia, por exemplo, mieloblástica aguda. No autismo, qual é a ideia? Nós temos que investir em todas as questões. Então, continuando as pesquisas para que se tenha uma ideia das origens. Então, há fatores genéticos que poderiam ser relevantes, existem alterações no cérebro das crianças com autismo. Se eu fizer ou indicar, não se indica, uma ressonância nuclear magnética ou uma tomografia computadorizada do cérebro, elas não vão, são métodos de imagem, não vão mostrar anormalidades. Mas nos cérebros que foram examinados, por exemplo, de crianças com níveis diferentes de manifestações do autismo, que morreram por outras questões, como outras crianças e jovens também desencarnam. Não é? Aí, a nível microscópico, existem várias questões. Então, nós temos, por exemplo, a ideia de que o cérebro dessas crianças tem uma diminuição dos neurônios espelho no cérebro. Há uma dificuldade da comunicação do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo pelo corpo caloso. Há uma diminuição nítida da conectividade entre os dois lados do cérebro. Existem umas áreas e um tecido importantíssimo que tem a ver com o que nós chamamos de mini colunas cerebrais. Nas crianças com autismo, as mini colunas são modificadas, deterioradas, anormais e não são, portanto, neurotípicas. Por outro lado, eu posso encontrar o que é bem comum, um aumento da inflamação cerebral. Não é um tipo de inflamação como meningite, que inflama as meninges, nem tampouco como uma encefalite viral, que inflama o tecido cerebral. É um tipo de inflamação que não depende de micro-organismos. Por outro lado, você tem uma diminuição do neurodesenvolvimento e da neuroplasticidade. Então, é um cérebro atípico em comparação com o de outras crianças. Então, agora, nós gostaríamos de entrar numa outra situação e reflexões que tem a ver com as causas. Então, na medida em que nós já éramos espíritas, médicos, né, entre colegas das mesmas atividades, né, e os casos foram chegando, assim como nós cuidamos, como vocês conhecem muito bem, abrindo o atendimento ou a frequência de casos, nós fomos abrindo a frequência com nome, idade, endereço, aquilo que todos vocês como espíritas, conhecem. De tal maneira que nós fomos observando o que existe no mundo espiritual relacionável a um autismo de qualquer dos 3 estágios. E aí, sempre nós encontramos questões pendentes. Mas também, se você abrir casos de inúmeras outras questões médicas, não é? Você também vai encontrar questões, lembrando para nós, em primeiro lugar, nossas crianças e jovens são espíritos. Nós todos, adultos, também somos. Por outro lado, nós já vivemos todos muitas vezes, mas muitas vezes. E nós que vivemos na Terra, de um modo geral, nos comprometemos diante das leis de Deus. Leis essas que nós aprendemos ou estudamos de uma maneira mais clara em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. De tal maneira que qualquer enfermidade, seja biológica, física, somática, seja também aí
mas com manifestações psiquiátricas quanto aos seus transtornos, tudo isso é efeito. Então, na medida em que é efeito, e hoje nós temos ferramentas que são grupos de trabalho para buscarmos as origens dessas questões, pode ser um caso de um problema médico da clínica, da cardiologia, da neurologia, da pneumologia, da DIP, doenças infectoparasitárias, ou da psiquiatria. Nós vamos encontrar questões. E essas questões são causais, nitidamente, que geram repercussões a nível do sistema nervoso central, invisíveis aos métodos convencionais, né? Mas que fazem parte das manifestações do autismo também, que é o nosso tema hoje. Então, meus amigos, nós precisamos, na medicina como um todo, mas, sobretudo, na psiquiatria e em outras áreas, mas aqui na área relacionada ao autismo, neurologia, psiquiatria infantil, valorizarmos o que a doutrina espírita vem nos mostrando e nos ensinando há muito tempo. Então, esta é uma reflexão para que nós possamos buscar os elementos de alívio, além de todo o cenário, além de todo um leque de elementos de ajuda, né, de vários profissionais, nós recomendaríamos a todos os familiares, sobretudo os pais de crianças dentro do espectro, que busquem a casa espírita, busquem o acolhimento fraterno, dialogando com aqueles que trabalham nesses lugares de acolhimento das instituições espíritas. E a outra questão óbvia é a ideia de que as casas espíritas devam, como as escolas todas particulares ou públicas, como inúmeros outros ambientes de auxílio, todos devem se preparar para esta demanda, que aumenta todos os dias. Se eu disser para vocês, por exemplo, nós estamos em 2024, se vocês lembrarem, os que são da área da medicina, o CDC, Centro de Controle de Doenças em Atlanta, na Geórgia, é o lugar mais importante nos Estados Unidos para o acompanhamento dos problemas médicos em toda a América. E tudo que este centro publica, estuda, serve para o mundo inteiro. Pois bem, em 2014, exatamente há 10 anos atrás, nós tínhamos um caso de autismo até para cada 68 crianças nascidas como que normais, neurotípicas. Os anos foram passando e de 2 em 2 anos, e agora todos os anos, o CDC publica os resultados, vamos dizer assim, inventariando os casos de autismo em todos os estados americanos, no grande conjunto da América. Então, o último a ser publicado foi ano passado, 2023, 9 anos depois. De 1 para 68, no ano passado, 1 para 36. Isso é um crescimento exponencial. Todos estamos aguardando 2024, 5. E se nós pensarmos no estágio das coisas como estão, daqui a 20 anos, 30, nós não sabemos como que este tão sério, tão delicado aspecto da medicina vai estar no planeta. Então, quando eu digo, assim, eu lembro com os amigos aqui,
a ideia de que nossos filhos são espíritos, corpos físicos são vestimentas e que sofrem os efeitos daquilo que vem sendo acumulado nos nossos perispíritos, que, por sua vez, existem para encarnados e desencarnados. Ao mesmo tempo, tudo procede da essência da vida humana, que é a alma imortal. E são essas vivências, né, que repercutem a nível do perispírito, incluindo todo o corpo astral, sobretudo a nível cerebral. E aí o que acontece? Vem a oportunidade de um renascimento, e aquilo que envolveu anormalidades como consequência das más escolhas e das decisões equivocadas de muitas vidas, da parte de bilhões de espíritos, vão levando a várias questões médicas, e uma delas é o autismo. De tal maneira que, por exemplo, se eu busco Emmanuel, poderia buscar Pietro Baldi. Se eu busco Emmanuel no livro Pensamento e Vida, ele deixa claro, é um capítulo que trata do orgulho. Então, Emmanuel fala, Pietro Baldi usa uma palavra análoga, o esgarçamento perispirítico. O que é isto? É uma coisa da alma, é uma coisa da essência do ser humano, divina, mas que se modificou pelas escolhas, pelos vícios praticados, incluindo coisas muito sérias de cada um em relação aos demais, aqueles com quem conviveu. Então, o que acontece? Não é só o orgulho, mas as ações equivocadas. E uma das leis de Deus é a lei de causa e efeito, ação e reação, lei de responsabilidade pessoal, não é verdade? E aí o que acontece? Tudo gera consequências, dependendo das ações, boas ou más, saudáveis ou nem tanto, e vão distorcendo a tessitura do astral, sobretudo, do perispírito dos reencarnantes. Pois bem, essa é uma reflexão. E aí nós não podemos esquecer que, apesar de 80 anos, pouco se sabe. Porque uma coisa é você descrever anormalidades nos tecidos cerebrais, outra coisa é você ter ferramentas e elementos úteis para ajudar cada pessoa, cada paciente, cada criança. Então, a ideia do espectro vale que nós recordemos, existem casos sempre uns diferentes dos outros, não é? Então, por exemplo, faz parte do espectro uma síndrome de Asperger, em que as manifestações clínicas são muito mais benignas, muito mais simples, o sofrimento é muito menor. Existem casos dentro do espectro em que as pessoas são muito preparadas, tendo inclusive a capacidade que as crianças neurotípicas habitualmente não têm, que tem a ver com a arte, tem a ver com a ciência, tem a ver com coisas que são louváveis e desejáveis até. Mas esses são uma minoria. A grande maioria tem a ver com muito sofrimento, e muito sofrimento dos próprios, das próprias crianças e dos seus pais, sobretudo. Outra ideia para nós é a ideia de que quando nós abrimos caso a caso, isso é sempre uma abordagem individual, é muito importante que, para termos bons resultados, as equipes mediúnicas, eu diria, estamos agora em plena ideia de uma medicina espiritualizada,
de uma medicina, eu até diria, espírita. Uma coisa é espiritualizada, que já é um progresso imenso. Mas se ela é espírita, se os trabalhadores que vão ajudar cada caso têm estudos consistentes com as questões humanas e, sobretudo, com a prática mediúnica espírita e outros elementos que são colocados à disposição, os resultados são sempre muito bons. É o antes e o depois. Por quê? Porque, ao contrário de qualquer tentativa de medicação, autismo não é para medicar. Não adianta também fazer exame de sangue, exame de ressonância, exames de imagem. Adiantar até pode, para afastar certas questões. Mas de nada vai resultar, porque, em geral, os resultados dos exames são normais. Então, o que acontece? É importante a busca pelas questões que ficaram pendentes. Então, nós precisamos, instituições espíritas, de capacitação. Não adianta abrir um caso, como é uma expressão de um jargão específico, né? Se não há um preparo de equipe. Quando eu digo preparo, é no sentido duplo. Equipe de trabalhadores encarnados, envolvendo dirigentes, dialogadores e médiuns, com especialmente duas características. A mediunidade da vidência, para se descortinar o que houve no passado. Porque as crianças podem ter 3, 6, 11 anos, então não houve nada na vida delas agora para justificar isso. Mas no passado houve. E nós temos que buscar verificar isto para, com os recursos devidos, tudo isso ser devidamente iluminado, abençoado, tratado de métodos e de maneira que possa atenuar tudo aquilo que ficou para trás. Então, é importante nós nos lembrarmos que, por outro lado, não basta equipe encarnada, toda ela integrada por pessoas de boa vontade. Tem que haver preparo, experiência no âmbito da mediunidade, especialmente quanto à vidência e tanto quanto, eu diria, em relação a aspectos de acompanhamento dos casos. E, importantemente, a psicofonia, também conhecida como incorporação. Por outro lado, o segundo aspecto é a equipe desencarnada. Então, tudo é bom. Toda reunião mediúnica espírita, de um modo geral, é boa. Seja se você abre para vários casos ao mesmo tempo, que não é a nossa prática, seja abrindo caso a caso. Mas o que conta muito e tem a ver com vivência, com experiência e com espíritos de melhores condições, dando a devida assistência, a devida cobertura para que as reuniões sejam exitosas, no sentido da detecção e do cuidado para tudo que a criança autista de hoje, ou o jovem, deixou de pendência a ser devidamente tratado. Nós sempre pensamos que nós somos muito antigos. Tivemos centenas, milhares de reencarnações na própria Terra, ao longo de milênios. Então, muitas vezes, não é só na questão do autismo, e em alguns casos de autismo, isso pode não se aplicar. Mas a ideia é de que é o bulbo de uma cebola. Então, numa reunião, podemos cuidar de uma camada ou duas, dependendo da dinâmica da equipe. Por quantas horas é o tempo da reunião, quantos casos são necessários de serem
atendidos agora, naquela reunião, no tal dia, na manhã, ou à tarde ou à noite. Mas a ideia qual é? A ideia de que muitas vezes nós nos equivocávamos. E a herança pode exigir que em reuniões, vamos dizer, repetidas, dependendo de como, a partir de uma primeira, cada caso evolui, nós tenhamos que voltar para buscar outras questões que numa primeira reunião não foi possível obter. Então, eu diria para os amigos que há uma ciência, não é? Não existe a ciência espírita, que é tipicamente a ciência da mediunidade. Poderíamos dizer de uma maneira diferente, para reflexão, a ciência da vida após a morte. Nós não somos aquilo apenas que os nossos olhos, ou os olhos de quem quer que seja, evidenciam. Nós precisamos entender quem somos, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, dependendo dos benefícios, das aquisições, das virtudes morais alcançadas, nos esforços de cada um pela obtenção deste soerguimento moral, desse nível de libertação das mazelas, imperfeições e vícios que nos caracterizaram muito mais no passado, dos quais nós precisamos nos desvencilhar. Mas muitos pacientes não conseguem fazer isso sozinhos. Então, a par de toda a presença de colegas na área da saúde e da educação, nós temos que envolver, não é, na ideia de um novo entendimento. O autismo vem de vidas passadas. E a questão é kármica. E as questões kármicas merecem o melhor: entendimento, estudo e prática. Pois bem, importante nós nos lembrarmos que estamos diante de um grande desafio. Nós poderíamos pensar, por que tantos casos agora, nas últimas décadas? Algo que começou bem pequenininho estatisticamente. Léo Kanner, 1943, e a sua equipe. De tal maneira que só mais recentemente, não só o número de trabalhos publicados é imenso, mas o número de casos também. Então, nós temos que lembrar, por exemplo, de Emmanuel. No livro Roteiro, já é outro título, há um capítulo chamado Grande Educandário. E nesse capítulo, logo no início, primeiro parágrafo, Emmanuel diz assim: somos, ele se inclui gentilmente, somos 22 bilhões de humanos na Terra. Na época que o livro foi publicado na primeira edição, a coisa era perto de Léo Kanner, mais ou menos há 80 anos. Naquela época, a população do planeta encarnada era de 2 bilhões. Em décadas, hoje somos 8 bilhões. Mas ele se diz que somos 22 bilhões no total, sendo 8 bilhões hoje, do lado de lá, hoje, se não houve grande mudança numérica, nós temos 14 bilhões de desencarnados, completamente ignorados por quem vive no plano material. Porque não se estuda isso. Quando que os estudos começaram? Não é? Em meados do século XIX, com o avanço da psicologia, da psiquiatria, avanço da própria física, ainda naquela época, física clássica newtoniana. Mas a ideia de que naquela altura há todo um clamor pela espiritualidade. E é exatamente nessa altura que esse espírito tão preparado, Allan Kardec,
não é? Trabalhando com as médiuns da codificação, traz a série dos livros espíritas, tipicamente. Nós mais conhecemos, não é? Aquele primeiro grupo dos 5, mas são 32 livros, incluindo todos eles da Revue Spirit, que está ali, por exemplo, naquela estante atrás de mim. Kardec o tempo todo. Então, era preciso uma emancipação do conhecimento no planeta Terra. E aí, de certo modo, assim como Emmanuel chamou de grande educandário, quantas vezes espíritos tão preparados, desencarnados, conhecem a Terra como um grande hospital de almas. De tal forma que é educandário, mas é uma escola primária. Por quê? Porque nós temos questões seríssimas, apesar de todo o desenvolvimento cultural, artístico, científico. Somos capazes de prodígios, mas não somos capazes de evitar uma série de questões que também são ligadas à medicina. O que denota, como eles nos dizem, um grande hospital de almas. Então, vejam uma reflexão. A ideia é de que não adiantaria a reencarnação de espíritos com certas demandas de comprometimento perante as leis de Deus, se não havia ainda como acolhê-los, em dois grandes pontos de vista. Do ponto de vista das instituições espiritualistas, sobretudo espíritas, mas também a questão dos pais. Tinha que haver progresso moral de incontáveis espíritos que formariam os pares, os casais, para receberem estas crianças, esses espíritos. Então, Jesus, que é governador da Terra, criou tudo isso aqui. Na verdade, modelo e guia, conhece tudo, sabe quem nós somos, sabem as nossas deficiências e situações de sofrimento. E ele, no planejamento com aqueles que estão sempre com ele, desde tempos imemoriais, para que as coisas se ajustassem da melhor forma. Não adiantaria trazê-los antes. Então, essa é uma questão. A outra questão é que é fundamental que nós possamos ver a medicina espiritualizada. Nós possamos cuidar das crianças com autismo com níveis de acolhimento, de amorosidade, de simpatia, vendo qualquer uma delas como nossos irmãos queridos, que por razões que, mesmo que não sejam evidenciadas, porque são tantos milhões de casos, e nós não temos ainda o preparo doutrinário, o preparo de equipes para lidarmos com uma demanda tão grande. Mas é questão de tempo. Isso precisa ser ventilado, precisa ser amadurecido, e não é por outra razão que a Organização Mundial da Saúde, assim como fez com o Setembro Amarelo, o dia 10 de setembro, mas o mês inteiro, para a conscientização em relação à questão do suicídio, o mesmo como o Abril Azul, o 2 de abril, o dia da conscientização mundial em relação a um problema tão delicado, para o qual nós todos temos que nos unir, lembrando que uma coisa é a humanização da medicina, outra coisa é a abordagem espiritual. Essa é a diferença. Se nós não trabalharmos isto, nós precisaremos fazê-lo o quanto antes e de uma maneira não afobada, mas uma maneira suficientemente célere, abrindo o coração, abrindo os nossos braços para esse acolhimento com um olhar espiritual. E se nós estamos encarnados, progredindo nisso, a espiritualidade, tanto quanto.
Para vocês terem uma ideia, nós estamos trabalhando na área da saúde mental, atendendo casos com as ferramentas que obtivemos, fomos buscar, ou dito de uma outra maneira, que Deus colocou em nossas mãos, e temos ido aos congressos mundiais de psiquiatria, levando o resultado obtido nos centros espíritas entre o antes e o depois dos atendimentos. Uma curiosidade, todos os comitês científicos para os quais nós enviamos os resultados das nossas abordagens de grupos de crianças com autismo, mas também de adultos e crianças com outros problemas neurológicos ou psiquiátricos, todos aceitaram. Então, a medicina acadêmica, convencional, ciência pura, vamos dizer de um modo mais amoroso, eles estão aceitando. Então, quando eu fui, por exemplo, em 2019, agosto, a Lisboa, Congresso Mundial de Psiquiatria, 6.000 colegas de 100 países diferentes. E nós fomos apresentar esses resultados e eles debatendo conosco em pôster, em apresentação oral. Então, que nós trabalhemos, que nós sigamos, que nós possamos levar tudo isso adiante, lembrando que espíritos muito preparados estão conosco, não é? Em nome de nosso Mestre Jesus. Esse é um tema para um seminário, mas hoje eu gostaria de lembrar essas questões, vamos dizer, que são como que estímulo para os demais, relacionados aos nossos pacientes com autismo, às nossas crianças, às famílias, e lembrando também que além da reunião de desobsessão, com ferramentas próprias, a fluidoterapia, o passe, a água magnetizada, o magnetismo de cura, o magnetismo terapêutico que Allan Kardec, no livro dos Médiuns, tanto se debruçou, ele chegou a dizer que magnetismo e espiritismo são uma ciência só. Além disso, o uso de alguns elementos acessórios, mas isso fica para uma outra oportunidade. Eu agradeço imensamente a recepção de vocês. Tudo isto são questões que vão nos ocupar por muito tempo. Talvez até pudéssemos pensar que tudo de amor, tudo de dedicação, tudo de acolhimento é também oportunidade de nós, pessoas comuns, podermos ir como que enveredando por caminhos que nos levem, vamos dizer, aos oásis da espiritualidade, não para nós, mas para os nossos pacientes, e que isso seja a nossa felicidade. Um grande abraço para todos. Pois não, Dironá? Eu quero salientar o seguinte, Sérgio. Eu sou professora da URGS, aposentada da URGS, e eu coordeno um programa pela extensão que reúne Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Federal Ciência da Saúde, a antiga Fundação de Medicina aqui do Rio Grande do Sul, que tu conheces, e que agora são 16 cursos da área da saúde, e esse programa se chama Formação Integral do Ser Humano em Saúde, Educação e Espiritualidade. E nós estamos com essas duas universidades, e eu coordeno esse programa, trabalhando com temas de espiritualidade nessas duas universidades. E nós tivemos 300 pessoas inscritas, e agora nós trabalhamos todo 2023, e estamos fazendo programa 2024. E como coordenadora do Departamento de Estudos e Pesquisa da Casa do Jardim, e muito sensibilizado, eu tenho profundo carinho pelo Dr. Lacerda, embora eu não tenha conhecido, ele era uma pessoa espírita investigativa. Mais do que tudo, ele era investigativo.
Tanto que ele, da sua prática, lá no Hospital Espírita, ele perguntava qual é o sentido disso, o que está acontecendo, o que eu posso fazer, e hoje nós estamos aqui na Casa do Jardim contigo, né? Então, eu acho que tu estás neste campo mórfico, nesse campo mórfico, como diz um autor chamado Sheldrake, né? E estamos todos juntos, né, Sérgio? E eu quero muito, e a gente tem conversado muito, o Júnior e eu, em localizar temas sensíveis na Casa do Jardim para transformar e dar continuidade, porque a gente já tem 2 livros publicados, é um terceiro livro, pegando temas e fazendo investigação com método científico dentro do que acontece na Casa do Jardim, nesses tratamentos espirituais, né? Os grupos de tratamento espiritual. E o autismo, por certo, é um deles. Não sei se tu quer fechar a tua fala, e aí eu passo para o Júnior, mas antes, Sérgio, dizer o seguinte, eu vou fazer uma fala, senão eu esqueço, convidar o pessoal que está nos ouvindo, porque no dia 29 de abril vem um companheiro nosso, ele é engenheiro mecânico e tal, e ele é o vice-presidente de uma cidade espírita, e ele vai falar sobre o pensamento como energia e a importância para o atendimento espiritual. Mas esse trabalho não é live, esse trabalho que ele vai nos trazer é presencial, no sábado do dia 29, às 9h30, na Casa do Jardim. Estão todos convidados, é presencial, não é live. Eu passo para ti, Sérgio, tu faz a tua fala final que tu queiras e eu passo depois, e aí o Júnior pega, tá, Júnior, para encerrar. Dinorá, eu estive com o Dr. Lacerda durante praticamente uma década. Uhum. Hospital Espírita de Porto Alegre. Isso. Então, estive com ele convivendo com Dona Yolanda, lanchando, passando horas conversando, e pude aprender muito com ele, nos tornamos amigos, né? Eu acabei sendo médico do Dr. Lacerda, porque ele tinha umas questões que eu procurava ajudar. E a outra ideia, portanto, é que eu tive a oportunidade de conviver diretamente com ele. Pois bem, assimilei o que eu pude dos conteúdos que ele ensinava. Eu também sou muito perquiridor, talvez por isso a providência nos unisse naquela altura, e eu de lá para cá, mas até antes eu já estava enfronhado na área mediúnica, né? Filho de pais espíritas, sempre eu fui como que levado a isto, e todas essas décadas trabalhando com aquilo que eu aprendi com ele. Mas o mais interessante, Dr. Lacerda está conosco desde sempre, em atividades e através de médiuns diferentes, às vezes fazendo alguma observação em relação às técnicas, de tal maneira como que algo que continua em aberto, porque isso é uma ciência, de tal maneira que um dia eu conto como é que nós acabamos nos encontrando. É uma tecnologia espiritual. Tecnologia então, espiritual. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês, ao Júnior também. Eu vou agora para uma outra reunião, não é? Com o pessoal da Iberoamérica, sobre mediunidade nas crianças. Esse vai ser o nosso tema, crianças e jovens, mas me coloco à disposição, tanto para vocês em algum encontro na Casa do Jardim, como na URGS, onde o meu início do curso de Física começou em 1988. Um abraço para vocês, muito obrigado por tudo. Um abraço, viu? Sérgio, obrigado. Vamos ouvir o Júnior, eu quero vê-lo encerrando. Isso. Então, mais uma vez,
Eu agradeço a presença do Sérgio, sempre tão especial, e eu quero colocar o e-mail do DEP à disposição das pessoas que tiverem dúvidas. Este e-mail é ctce.dep@gmail.com. Repetindo, ctce.dep@gmail.com. Dúvida principalmente sobre a palestra, sobre o tema. Tchau, Sérgio. O Sérgio tem outra live agora. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Vamos encerrar Um então. abraço, Júnior. Obrigado. Abraço, Tchau. Sérgio. Tudo de bom. Um abraço para todos vocês que nos ouviram. Um abraço, um bom fim de semana. Agora passando para o Daniel encerrar então a nossa live.